para finalizar aqui nossa discussão sobre balanço de pagamentos, né? O que a gente faz se o resultado final de tudo aquilo for um desequilíbrio do balanço de pagamentos, né? Ou seja, se eu estou com uma perda de divisas aqui, o país está deficitário no balanço de pagamentos. Eu estou numa situação que eu estou perdendo moeda internacional, estou perdendo divisas. O que eu posso fazer? Olha, como a gente viu aqui, né, anteriormente, uma solução é fazer uma desvalorização da minha moeda. Se eu desvalorizar minha moeda, lembra lá? Aí eu estou ganhando competitividade para as minhas exportações. Meus produtos ficam mais fáceis de vender no exterior e eu passo a ter os produtos importados em condições mais desvantajosas, ou seja, eles ficam mais caros. Eu desvalorizo o real, ou seja, eu preciso de mais reais para comprar um dólar, significa dizer que todos os preços dos produtos estrangeiros que são cotados em dólares ficam automaticamente mais caros. Então a desvalorização cambial é um recurso de quem está com problemas aqui no balanço de pagamentos, está com déficit no balanço de pagamentos. Outra possibilidade, fazer como o Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, ou seja, fazer políticas protecionistas, que pode ser por meio de impostos de importação, ou seja, subir tarifas de importação, ou estabelecer cotas, determinar quantidades máximas que podem ser importadas de automóveis, de minério de ferro, de petróleo, coisas do tipo. Para quê? Para tentar segurar aqui as importações e, portanto, tentar estancar aqui um pouco a sangria de divisas, a perda de divisas pelo balanço de pagamentos. Outra possibilidade, tentar estimular, subsidiar exportações, dar estímulos fiscais, financeiros às exportações. Vocês se lembram que na parte que a gente discutiu política cambial de comércio exterior ainda em sala de aula, a gente falou sobre isso, né? Sobre incentivos às exportações, incentivos que podem ser fiscais ou financeiros, créditos, né, financiados ou créditos subsidiados, crédito mais barato para as empresas que exportam, ou subsídios fiscais com a retirada de tributos para estimular as exportações. Outras possibilidades, controlar a saída de capitais, é uma possibilidade, em casos emergenciais pode ser necessário, né, e impor barreiras à saída dos capitais especulativos do país, tarifas, impostos sobre os movimentos desses capitais que entram e saem do país, ou, em situações mais dramáticas ainda, tentar provocar recessão. Então, em algumas situações, o Brasil viveu isso, né, no final dos anos 70 e início dos anos 80, você tinha que fazer uma recessão no país, ou seja, você tinha que diminuir o consumo aqui dentro, empobrecer as famílias brasileiras, para reduzir a quantidade que a gente importa e sobrar mais produtos para exportar. Então vocês imaginem uma situação em que você reduz o poder de compra dos salários, você gera desemprego, você empobrece as famílias do Brasil, para que com isso você consuma menos, consumindo menos você importa menos, e consumindo menos você gera o que os economistas chamam de excedentes exportáveis. Se o brasileiro compra menos carne bovina, frango, ele tem mais carne bovina, carne de frango para exportar. Então também é uma forma de se resolver um problema de um desajuste grave do balanço de pagamentos, e já foi um tipo de política executada no Brasil. O nome disso é ajuste recessivo do balanço de pagamentos. Outra possibilidade, que também já foi de uso bastante comum no Brasil durante boa parte do governo Fernando Henrique Cardoso, né, você tinha uma taxa de juros brutalmente elevada no país, uma taxa de juros elevadíssima. O que quer dizer isso? Quer dizer que os títulos do governo, os títulos da dívida pública, remuneravam valores absolutamente atraentes, exatamente para tornar o Brasil um destino para quem tem dinheiro no mundo. Então, se você tem dinheiro no mundo, fala, onde é que eu ganho fácil dinheiro? Eu vou comparar as taxas de juros. Que país que paga taxas de juros mais elevadas, né,
para quem empresta dinheiro. E o Brasil foi durante muito tempo, ainda é, né, um dos países com maiores taxas de juros do mundo. Mas na verdade o Brasil era o país de maior taxa de juros do mundo durante quase todos os anos 90. Né? Então a taxa de juros muito elevada faz com que o país seja atraente para o capital estrangeiro. Então eles vêm para cá, emprestam dinheiro, sobretudo para o governo, e depois saem. Só quando eles saem mais do que eles entraram, porque eles saem, né, com os juros de dívida externa. Não costuma ser uma medida muito adequada essa daqui, ou seja, ela tem na verdade vários efeitos colaterais. Agora a gente vai dar uma olhadinha para finalizar, né, em alguns números aqui. A gente visualizar, e eu recomendo que vocês acompanhem aí no arquivo de PowerPoint que eu deixei para download junto com os vídeos aí no nosso Moodle ou Ava, né? Então o que a gente tem aqui? Olha que legal, ó, aqui eu tenho a corrente de comércio, então aqui é o Azinho, a balança de comércio no Brasil. Os dados vão de 95 até 2014, a gente vai ver aqui, ó, na linha verde, né, as importações brasileiras. A gente vai ver que durante boa parte do período aqui as exportações superam, as exportações são essas bolinhas vermelhas e os triângulos verdes são as importações, né? Então a gente vê que na maior parte do tempo o país acumulou superávit, sobretudo, né, a partir durante a primeira década dos anos 2000, né, que é o período em que a gente vai ver aqui houve um aumento bastante significativo dos preços dos produtos que a gente exporta, sobretudo as chamadas commodities agrícolas, minerais e energéticas. Aqui, né? Então isso fez com que o Brasil tivesse um aumento do fluxo de comércio. O que é o fluxo de comércio? É a soma de importação e exportação. Então observem aqui, tirando o ano aqui de 2009, que foi uma capotada, um cavalo de pau na economia mundial, uma crise internacional lá do subprime nos Estados Unidos, né? Em geral a gente tem uma curva ascendente para o comércio exterior brasileiro. Legal. Olha o saldo da balança de comércio, né? A diferença aqui, ó, entre a linha vermelha e a verde, aqui está em termos de barrinhas. Então, na maior parte do período aqui, como eu mencionei para vocês, durante a primeira década dos anos 2000, a gente vai ver o acúmulo de extraordinários saldos positivos na balança de comércio, né, se revertendo no final do período aí, mas nada grave, nada de muito significativo esses déficits, sobretudo porque eles vieram depois de um superávit muito grande. Aqui, ó, as nossas exportações vistas, né, de duas formas: pelos preços, ou seja, pelos valores daquilo que a gente exporta, e pela quantidade. Então vocês vão perceber aqui que desde meados dos anos 2000, a quantidade exportada do Brasil, ela meio que se estabilizou. É o quantum, ou seja, toneladas, unidades, hectalitros, a quantidade física das exportações, e aqui embaixo o preço das exportações. Vocês vão observar aqui que o preço dos produtos que a gente exporta, ele cresceu quase que continuamente, exceto a crise de 2009 aqui, até o fim da primeira década do ano 2000, e depois se reverteu. E isso é um dos elementos que explica, né, o início dessa crise econômica que o Brasil está hoje, né? Quer dizer, houve uma queda dos preços dos produtos que a gente exporta, e portanto trouxe menos receita para cá, abriu o déficit em comércio que a gente viu no gráfico anterior ali. Caiu o preço da soja, caiu o preço do minério de ferro, caiu o preço dos alimentos que o Brasil exporta, da carne, né? Isso tem a ver com a desaceleração da China e da própria economia mundial, que teve efeitos negativos aí sobre o desempenho da economia brasileira nos anos recentes. Opa. Aqui, ó, pro lado da indústria. Pelo lado da indústria a coisa é feia. O nosso superávit está sobretudo nos produtos primários, produtos do reino animal, vegetal e mineral, ou seja, produtos que estão ligados à atividade agropecuária e extrativa mineral. Quando a gente olha para o lado da indústria, então a gente está num déficit feio, né? O déficit dos produtos industriais, o déficit dos produtos manufaturados no Brasil
é feio e é crescente. Olha que horror, né? Por outro lado, o que está salvando a nossa balança de comércio? A agricultura. Olha lá, a gente tem aqui as exportações, né, do Brasil, está nas bolinhas vermelhas. E embaixo a gente tem o saldo. Então vocês observam que a gente praticamente não importa. A diferença entre a linha e a barrinha são as importações. Então, quando a gente olha para a agricultura, o Brasil é praticamente só um exportador. Não é? A gente importa muito pouco, a gente exporta bastante, e isso garante a tranquilidade aí do nosso balanço de pagamentos. O Brasil encolheu nos últimos anos aqui do gráfico, depois de crescer continuamente a sua presença no comércio mundial. Então aqui, o que a gente tem? A gente pega assim, o mundo inteiro, as exportações do mundo inteiro, quanto por cento das exportações do mundo inteiro vem do Brasil? Então a gente vinha crescendo, 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 chegamos ao nosso pico aqui, foi 1,43% e depois decaiu. O Brasil perdeu presença no comércio internacional, mas depois de ter subido bastante. Ainda estamos numa posição superior à que estávamos no final dos anos 90, como vocês podem observar aí, né? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o déficit estrutural nos serviços. Olha os serviços aqui. Tanto os serviços associados aqui a juros, quanto os serviços associados à remessa de lucros das empresas estrangeiras. Então isso aqui é o déficit. O resultado aqui, na verdade, é tudo negativo. Só para vocês entenderem. Então, a gente pagou 89, quase 89 bilhões aqui de juros em 2014 e 26 bilhões em remessas de lucros de empresas que estão no Brasil e que mandam lucro para suas matrizes. Então, em geral, vocês viram lá, né? No comércio a gente é superavitário, tirando o finzinho ali do período, mas no setor de serviço é praticamente só déficit. Bom, se eu tenho superávit em comércio, déficit em serviço, transferências unilaterais, se eu somar tudo isso aí, eu tenho conta corrente. Se eu não resolvo pela conta corrente, como é que eu tenho que resolver? Tenho que resolver, como a gente viu aqui, pela balança de capital, pela conta capital, né? E pela conta capital, vocês observam que, em geral, o Brasil é bastante superavitário. Ou seja, entra muito mais investimento no Brasil do que sai. E são saldos significativos. E ajudam a gente a ter, nos últimos anos, aí, todos um resultado positivo consolidado do balanço de pagamentos, que permitiu ao Brasil acumular reservas absolutamente extraordinárias em termos de reservas internacionais. Então, o Brasil hoje vive uma situação, né, está mais ou menos estabilizado isso aqui. Nós estamos com algo em torno de 380 bilhões de dólares nesse momento aqui, em reservas internacionais. E é algo que foi absolutamente fantástico se a gente olhar para o nosso histórico anterior. Observem que em 2002 as nossas reservas internacionais estavam em 16,3 bilhões. O Brasil, aliás, como não tinha reservas internacionais para pagar a dívida externa, para pagar as importações, o Brasil tinha inclusive contraído empréstimos junto ao FMI em 1999. Na virada de 98 para 99, o Brasil teve que pedir socorro ao FMI. Por quê? Porque não tinha divisas, não tinha moeda estrangeira, não tinha dólares para pagar, né, as suas obrigações externas, em termos de juros, remessa de lucros, importações. E de 2003 para frente, o Brasil acumulou saldos extraordinários no balanço de pagamento, saldos positivos, o que fez com que as nossas reservas internacionais chegassem ao patamar em que ela está mais ou menos hoje. Ela não variou grande coisa de 2014 para cá, ela está estabilizada mais ou menos nesse patamar, entre 370 e 380 bilhões de dólares. Né? Isso permitiu ao Brasil, inclusive esse acúmulo de reservas, logo no início dos anos 2000, permitiu ao Brasil pagar a dívida externa, né? Junto ao FMI, uma dívida externa que nós tínhamos, e isso se deu em 2005. Né? Essa daqui, ó, mostrei para vocês, ó, se vocês pegam o período aqui do início dos anos 2000, a dívida externa brasileira era predominantemente pública. Hoje em dia a dívida pública é muito baixa, especialmente quando a gente compara com as nossas reservas.
Então nós temos uma dívida pública bem baixa. O que nós temos de dívida pública? Uma dívida externa pública baixa. E o que nós temos de dívida externa ainda hoje no Brasil é, sobretudo, né, uma dívida externa privada. Essa é elevada. Então são grandes empresas brasileiras. São grandes empresas, né? Que empresa consegue ter empréstimo internacional? A cantina, a mercearia do seu Antônio, o açougue do seu João? Não, evidentemente não. São grandes empresas brasileiras que têm acesso ao crédito internacional. E essas fogem das taxas de juros elevadas do Brasil e pegam empréstimos lá fora. Então essa é uma das fragilidades aqui da economia brasileira. Por quê? Porque essas empresas, dependendo da taxa de câmbio, elas têm a dívida externa delas mais fácil, mais barata de se pagar. Então, pelo ponto de vista privado, a dívida externa continua um problema para o Brasil. Se eu pegar a dívida externa brasileira e comparar o quanto dessa dívida externa, né, representa em termos das reservas internacionais, vamos ver que a dívida externa hoje em dia ela é muito pequena com relação às reservas que nós temos. Ou seja, antes nós tínhamos uma dívida externa que era difícil pagar, porque era uma dívida externa que representava uma parcela grande das reservas internacionais, e hoje em dia a dívida externa é uma dívida externa muito pequena, sobretudo quando eu comparo com a quantidade de dólares que o país tem nas suas reservas. Esse é um indicador importante. Aqui é a tal da dívida externa líquida, dividida pelo PIB. Ué, a dívida externa líquida do Brasil hoje é negativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mundo deve mais dinheiro para o Brasil do que o Brasil deve ao mundo. Isso, sobretudo, a partir de 2007, que é uma situação absolutamente nova na história do Brasil. A nossa dívida externa, em termos líquidos, ela é negativa. Mas como assim? Como assim é negativa? É negativa. Por quê? Porque as reservas internacionais do Brasil, como eu disse para vocês, elas estão guardadas num cofre. Não é um monte de dólar empilhado num cofre. São ativos que o Brasil tem na forma em geral de dívida do governo dos Estados Unidos, ou seja, título do governo americano que o Brasil, o governo brasileiro possui. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que as reservas internacionais brasileiras, hoje em dia, elas são dívida do governo dos Estados Unidos com o Brasil. Em vez de ficar guardando os dólares, que não rendem nada, se você guardar o dólar dentro do cofre, ele não vai render juro. O que se faz com as reservas internacionais? Você compra com esses dólares títulos da dívida do governo dos Estados Unidos. Então o governo americano paga juros para o Brasil. Então, se você põe na conta o quanto que os brasileiros devem para o mundo, o quanto que o mundo deve para o Brasil, desde 2007, o mundo deve mais para a gente do que a gente deve para o mundo. Isso é uma situação também absolutamente única na história inteira do Brasil. É a primeira vez que isso acontece desde 2007, mais ou menos. Bom, meus amados, com isso a gente encerra finalmente, né, o conteúdo da disciplina. Essa era uma aula que era a última parte da parte de macroeconomia, né? Nós vimos aqui introdução à macroeconomia, com objetivos de política macroeconômica, instrumentos de política macroeconômica, e eu tinha também o objetivo de dar algumas noções de economia internacional. Não deu para fazer isso, né, em sala de aula, mas eu acho que ficou razoável. Espero que tenha sido proveitoso para vocês essa parte assim de ensino à distância também. Tá bom? Muito obrigado. Prestem atenção, assistam essa aula acompanhando pelos slides e dê uma olhadinha no texto que eu vou colocar aí no Moodle também, que com isso a gente encerra o conteúdo da nossa disciplina aqui. Tá bom? Obrigado, foi um prazer e agradeço a atenção e paciência de vocês em assistirem essas aulas. Valeu, obrigado.